Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizam 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo a seguinte disposição: um estudante na primeira fila, 2 estudantes na segunda fila, 3 estudantes na terceira fila e assim sucessivamente. O número de filas que foram formadas com todos os estudantes é... Bom, então vou começar aqui a organizar. O que eu tenho aí? Eu tenho uma sequência de alunos dispostos em filas. Vamos pensar assim. Na primeira fila, eu tenho um aluno. Na segunda fila, eu tenho 2 alunos. Na terceira fila, 3 alunos. Na quarta fila, 4 alunos. Na quinta fila, 5 alunos e assim sucessivamente. Até que na última fila, que eu não sei quem é, vou chamar de N, até porque o que ele está buscando, ó, é o número de filas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até N filas. Então na enésima fila, na última fila, eu terei o quê? Eu terei também N alunos. Tá? Então esse N ele vai servir tanto como número de alunos na última fila, como ele também vai servir como número de filas. Professor, não entendi muito bem isso aí. Pensa assim, ó. Quando eu tenho uma fila, eu tenho um aluno. Quando eu tenho 2 filas, na segunda fila eu tenho 2 alunos. Quando eu tenho 3 filas, na terceira fila eu tenho 3 alunos. Quando eu tenho 4 filas, nessa fila eu tenho 4 alunos e assim por diante. Então sempre o número da fila me diz quantos alunos eu tenho justamente nessa fila. Se eu chamo a última fila de enésima fila, eu sei que nela eu tenho também N alunos, ok? Então isso é uma sacada que vai ajudar bastante na resolução. E eu percebo que essa sequência aí se estabelece como uma progressão aritmética. Isso é uma PA finita, com N elementos, e a razão dessa PA, a razão é R igual a 1, já que está de uma fila para outra, aumentando o número de alunos em uma unidade. Então eu tenho aí uma PA com razão 1, e eu preciso encontrar então o número de filas. Consequentemente, o número de alunos na última fila. Qual é a informação que ele me dá nesse exercício? Ele me diz que as turmas do ensino médio totalizam 231 estudantes. Então, o que é esse 231 estudantes? O que são esses 231 estudantes? Esses 231 estudantes significam a soma dos alunos. Se eu somar um aluno da primeira fila, com mais 2 alunos da segunda, com mais 3 alunos da terceira, com mais 4 alunos da quarta, com mais 5 alunos da quinta, com mais N alunos da última fila, eu terei o quê? Eu terei 231. É como se eu pudesse escrever assim, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 alunos mais 6 mais 7, enfim, ó, somando todos eles mais N alunos, isso resulta 231. Então é isso que está acontecendo. Então esse 231 aqui é a soma dos termos de uma PA. Soma dos termos de uma PA. E aí, lembrando para ti que a soma dos termos de uma PA é dada por soma dos termos, dos finitos termos de uma PA, é dado pela média do primeiro termo com o último, A1 mais AN, ou a média, vezes o número de termos. Então esta é a expressão que determina o número, aliás, a soma dos termos. Como eu sei que a soma dos termos é 231, já vou colocar aqui, ó, 231 é igual a 1, primeiro elemento da soma é 1, mais a n,
Bom, a n eu não sei quem é um AN. Mas lembra, né, que esse n significa tanto o número de alunos da última fila, quanto o número de filas. Então esse n ele serve como n e ele serve também como AN, como quantidade de elementos da última fila. Então aqui eu posso colocar n vezes n e aí divide-se por 2. Esse 2 faz a falsa passagem, né? Aí eu tenho, vou botar para cá, ó, 462 é igual, já aplico aqui a distributiva para ganhar um tempinho, ó, n vezes 1, n vezes n ao quadrado. Então eu tenho aqui n mais n ao quadrado. Organizando isso numa equação do segundo grau, eu obtenho n ao quadrado mais n. Esse 462 faz a falsa passagem, né? Então aqui menos 462 ficaria aqui, ó, igual a zero. Isso é o mesmo que colocar igual a zero aqui no final. E eu tenho a equação do segundo grau, que vai definir esse n, que justamente é o que eu quero, o número de filas e automaticamente o número de alunos na última fila. Posso fazer isso por Bhaskara, né? Se tu te acha mais confortável que fazer Bhaskara, não tem problema. Ó, pode aplicar a fórmula de Bhaskara, que vai funcionar. Ou pode também utilizar o recurso da soma e produto das raízes, que é o que eu vou fazer, tá? Vou fazer a soma e produto. Então, pensando aqui, ó, a soma é igual a menos b e o produto é igual a c. Isso por quê? Por que eu posso pensar nessa situação? Porque o meu a aqui, ó, então sempre que o a é igual a 1, eu posso dizer que soma é o b com sinal trocado e o produto é c. Logo, eu tenho que a soma é igual a menos 1 e o produto é igual a menos 462. Então tem que pensar dois números que multiplicam se dá menos 462 e a soma é menos 1. Tá? Então como que eu vou fazer isso? Bom, como são sinais diferentes aqui, ó, esse 1 na realidade significa o quê? Significa a diferença entre os valores. E eu tenho que pensar em produtos que dão 462. Então olha o que eu vou fazer. Ó. Vou fatorar o 462. Aí eu tenho por 2, 231. Por 2 não dá mais, dá por 3. 231 por 3, 210 dá 70, sobra 21, 7, 77. Aí 77 dá por 7, que dá 11. 11 também é primo, por 11 que dá 1. Então esses são os fatores do 462. Aí eu tenho que compor esses fatores de forma que a diferença entre eles seja 1 aqui, ó, já que os sinais são diferentes. Então como é que eu posso pensar? 2 vezes 3, 6. 7 vezes 11, 77. Ó. 6 para 77, a diferença é muito grande. Então vou ter que trocar de lugar. Vou pensar em fazer aqui, ó, 3 vezes 7, 21. E aqui, ó, 2 vezes 11, 22. E olha só, 21 para 22, se eu multiplico, dá 462. E a diferença entre eles é de uma unidade. Então eu sei que é 21 e 22. Então eu tenho que N1 e N2, um é 21, outro 22, só que com sinais diferentes. Por quê? Porque aqui, ó, o produto está dando menos. Para que esse produto dê negativo, eu tenho que multiplicar uma coisa positiva por uma coisa negativa. E aí como que eu vou saber qual que é positiva e qual que é negativa? Como a soma é menos 1, a soma é negativa, a maior tem que ser negativa. Então eu tenho menos 22 e 21. Bom, como esse n aí representa, além do último termo, também representa o número de termos, a quantidade de termos, o número de termos não pode ser uma quantidade negativa. Portanto, esse negativo aqui não me serve. E o número de termos, portanto, é igual a 21. Então eu tenho 21 elementos na última fila. E o número de filas, que é o que está sendo perguntado, também é 21. Então aqui, ó, eu tenho
21 aqui. Então essa fila é a 21ª e nessa 21ª fila eu tenho 21 elementos, ok? E aí eu fico com a alternativa B. Eu estive conversando com vários vestibulandos, né, durante a cobertura do vestibular da URGS aqui no estado do Rio Grande do Sul. E muitos alunos, acho que até a maioria com quem eu conversei, eles fizeram essa questão aí por tentativa, né? Na verdade não por tentativa, mas estabelecendo um raciocínio aritmético. E aí eles fizeram o quê? Foram fazendo a soma, ó, de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Foram somando isso até que chegasse na soma 231. E qual é a lógica aí? Que quando chegar em 21 valores aqui, tu vai estar no valor 21, né? 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15 mais 16 mais 17 mais 18 mais 19 mais 20 mais 21. Quando chegar então nesse 21º termo, que é o 21, somando vai dar o 231. Okay? Também é um recurso que dá para fazer, leva um pouco mais de tempo, talvez, também não sei se leva mais tempo ou até menos, mas enfim, é um outro procedimento válido para chegar nesta resolução, ok? Eu espero que esse vídeo esteja contribuindo com seus estudos. Fica meu forte abraço, o agradecimento pela visita ao canal e até a próxima.